Cauê, Iago, vocês me dão licença, eu preciso falar com o homem feliz da noite, né? Pedro Pereira, felicidade em pessoa. Falávamos aqui na segunda-feira, anteontem, que o Bahia tinha esse favoritismo para esse duelo, mas que não era um favoritismo, você mesmo falou, eu concordei, um favoritismo leve, né? E o jogo que estava ali naquela dificuldade, primeiro tempo no 0-0, depois, né, perdeu ali Jacaré, depois Piel também chegou a sair da partida, fez o gol que estava dando ali a classificação, gol marcado pelo Cauli, e aí depois, ali nos minutos finais, tentando se segurar, sai o gol de Bruno Mezenga, o gol do empate da equipe do Santos, disputa de pênaltis, e aí ele, né, Marcos Felipe, apareceu brilhando ali nas penalidades, pegando 2 penalidades e colocando o Bahia mais uma vez nas quartas de final. Então, meu amigo, muito boa noite. Queria logo seus primeiros comentários dessa suada, heróica classificação do Bahia lá na Arena Fonte Nova. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Iago, Cauê, todo mundo que tá ligado. Uma classificação que não dá para chamar de inesperada, porque a gente falava que o Bahia tinha um leve favoritismo, como você mesmo lembrou agora, Minhoca. Mas o enredo, para mim, ele foi até inesperado, porque eu confesso a vocês que eu tinha um certo pessimismo caso o Bahia e Santos fosse decidido na disputa de pênaltis. Só para ilustrar aqui, e você pediu comentários iniciais, né? Eu não sei se a gente já vou seguir logo com o comentário do jogo, mas só Pode ficar à para vontade. fazer. Você hoje tem meio que carta branca, entendeu? Tá Mas certo. lembre-se Me que ajude aí. tem outras 2 pessoas para falar, só isso. Beleza. Mas assim, só para ilustrar assim, o porquê que eu achava tão difícil. Um goleiro do Bahia, se fosse ele quem fosse, não defendia uma cobrança de pênaltis há 2 anos e 23 dias. É muito Eu tempo lembro. sem uma defesa de pênalti sequer. Eu lembro isso. Nesse Foi meio aqui, não foi? tempo, Foi aqui, não foi? foi aí, No exatamente. Castelão, Foi aí, exatamente, no Castelão. exatamente. Matheus Teixeira no Castelão. É uma defesa que acabou dando o título do Bahia da O Copa do título, né? Nordeste. De lá para cá, o Bahia até conseguiu uma classificação nos pênaltis contra o Azures, mas com cobranças que foram na trave. No caso do Azures, as 2 foram na trave. E em outros momentos também, adversários do Bahia perderam pênalti, chutando para fora. Mas defesa de goleiro do Bahia em pênalti, e eu não estou falando apenas de disputa de pênalti, estou falando durante o jogo também, não acontecia há mais de 2 anos. Cheguei a twittar lá no dia que fez aniversário. E Marcos Felipe já tinha tido 5 oportunidades de defender pênaltis, com as 3 da disputa de pênalti de hoje. Já eram 8 oportunidades em que ele não conseguiu defender nenhuma. Por outro lado, João Paulo, se o Santos conseguisse a classificação, ele, para mim, seria o grande herói da hipotética classificação santista, porque ele fez defesas importantíssimas no jogo da Vila Belmiro e hoje também fez defesas assim muito importantes. Então, existia um pessimismo do torcedor do Bahia na cobrança de pênalti, não só por esse histórico, mas também pelo que aconteceu no jogo, né? O Bahia acabou tomando um gol ali aos 49. Então, psicologicamente, obviamente, o Bahia era o time mais abalado com aquele resultado. Confesso que, na minha mente, a chance do Bahia passar ali, depois de encerrado os 90 minutos, a chance do Bahia passar nos pênaltis, para mim, era de 25%. Vamos lá. Eu não achava que ia ser muito mais do que isso, não. Então, para mim, foi uma surpresa essa classificação do jeito como ela aconteceu, mas para mim, ao mesmo tempo, acho que foi uma classificação merecida, porque o Bahia foi superior, foi melhor do que o Santos nos 2 jogos. Não foi aquela superioridade assim, absurda, mas o Bahia foi melhor na Vila Belmiro, criou mais chances do que o Santos na Vila Belmiro, e hoje também acho que jogou mais do que o Santos. O sorteio, no dia do sorteio, a gente estava aqui ao vivo, e a gente falava Isso. que o sorteio tinha ajudado, era um confronto assim acessível para o Bahia.
E agora vamos esperar o sorteio da próxima fase, né? Lembrando que não tem pote único, na verdade, né? Então pode acontecer qualquer coisa, mas obviamente o nível dos adversários ele vai aumentando na medida em que a Copa do Brasil vai se afunilando. Vou parar por aqui para a galera falar e depois a gente volta para falar Tranquilo, um pouquinho sobre como foi o jogo. tranquilo. E aí, eu já chamar aqui o Cauê que também acompanhou com mais afinco esse jogo do Bahia. Uma classificação, Cauê, que a gente tinha até mencionado, né? O próprio Pedro acabou de mencionar, que no dia do sorteio era um jogo propício, né? O Santos, até na época do sorteio, vivia um momento muito mais instável naquela situação, mas até conseguiu ter uma leve melhora, enfrentou o próprio Bahia na Série A, venceu por 3-0, um jogo muito ruim do Bahia, e pelo jogo da ida, né, o 0-0, trazia para esse duelo em casa essa expectativa. E como o Bahia, Cauê, vem no momento que a gente também, você estava aqui na segunda-feira, a gente abordava muito essa oscilação, né? Um time que não consegue, às vezes, manter um padrão, uma evolução significativa, atuações recorrentes de boas atuações. A própria partida teve esse contexto, né? De o jogo estava na mão, deixou escapar. Os pênaltis estavam ali, a bola no pé do Ademir para garantir a classificação, aí de novo perde. É sempre essa coisa do Bahia no tranquilizar, né? Assim, no momento que é mais propício, ele não mata, no momento mais propício, ele não faz o gol. Então, eu queria que você falasse também sobre essa classificação, do que você observou na partida que, né, fez o Bahia garantir essa classificação, claro, da maneira que tinha que ser, né? Assim, era para garantir a classificação, mas ainda com muitos momentos de susto, né? Como disse o Pedro, sempre achando que as coisas vão dar errado em algum momento, mas acabou dando certo. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite a todos que estão aí participando da mesa, quem está nos escutando e nos vendo pelo YouTube. O Bahia resolveu criar um perigo desnecessário para ele durante essa partida. De alguma forma, controlou o jogo. Não foi um Bahia exuberante, um Bahia avassalador. Mas, do outro lado, se a gente sempre fala e cobra muito de uma evolução do Bahia, a gente também vê um Santos muito cheio de defeitos. Um time muito sem aridez de criatividade, sem muita lógica de como se chegar ao gol adversário. E fez um jogo que talvez eu acho que o grande mérito do Bahia tenha sido sobreviver na Vila Belmiro. Por mais que acho que hoje Bahia e Santos têm times relativamente parelhos, mas você sobreviver lá, diante inclusive de todo o medo que se teve do 3-0 anterior do Brasileirão, mas sobreviver e chegar na Fonte Nova precisando de uma vitória mínima, deixou de alguma forma o Bahia confortável em fazer um jogo que o Santos se achasse na necessidade de tentar ficar um pouco mais com a bola, como foi no primeiro tempo, em boa parte do primeiro tempo, e o Bahia fazer um jogo que, ao meu ver, é o que o torna minimamente mais competitivo esse ano, que inclusive eu já falei em alguns outros programas com o Pedro, que era aquele modelo de um time mais reativo, talvez com as linhas talvez um pouco mais baixas, não tão afundado na defesa, mas um pouco mais baixas, e com o meio de campo com mais pegada para que roube essa bola e acione algumas peças que talvez sejam ali na frente únicas que conseguem de alguma forma destoar positivamente, que é Cauli, Jacaré e Biel. Por mais que a gente saiba que as falhas recorrentes de Biel de finalização vão ser cobradas, como também quando entra seu substituto Ademir também vai bater na conta, porque se não fosse Cauli, seria mais um gol perdido ali na conta de Ademir, como acontece muitas vezes com o Biel, é meio que quase que os dois intercalam essas chances criadas e oportunidades desperdiçadas. Mas o Bahia, de alguma forma, fez esse jogo seguro e que, de alguma forma, conduziu para uma classificação
que não precisava ter todos esses temperos, e de um jogo que muitas vezes você viu muitos erros, muitos perdes e ganhos ali no meio de campo, um jogo de dois times que precisam evoluir muito. E que os gols saem, tanto do Bahia, numa falha bizarra do jogador do Santos, e o gol do Santos também nasce numa falha de posicionamento ali de Vitor Hugo também, gritando em deixar Mezenga cabecear sozinho. Então, no final, vale muito, se para o Bahia o cheque nem conta tanto pelo atual momento do Bahia, mas eu acho que vale demais para a autoestima do Bahia, do torcedor do Bahia, que estava precisando de uma classificação, que estava precisando de ser minimamente superior a um adversário em 2 jogos, se não foi massacrante, mas no combo, como o Pedro colocou aí, dos 2 jogos, foi um time que criou mais oportunidades, que mostrou ser superior nessas 2 partidas, que mereceu a classificação. Eu acho que vale muito para o torcedor, mas deixa muita interrogação sobre as evoluções necessárias que o Bahia não consegue concretizar. Pois é, isso eu acho que é um ponto bem importante, né? Que a gente chegava a mencionar na segunda-feira dessa possibilidade do Bahia ter essa classificação, né? Assim que o Pedro até menciona, né? Chegar nas quartas, ok, a questão é superar. Tudo vai depender do sorteio. Lembrando que o sorteio ainda não tem data definida e nem data definida. É bom lembrar, porque até tem uma data base separada, mas a CBF ainda não alterou o seu calendário, porque um dos jogos, por exemplo, da próxima fase, das quartas de final, está batendo com a fase a fase dos playoffs da Sul-Americana. Então a CBF, claro, pode acontecer o Corinthians, por exemplo, que pode ser uma das equipes que consiga avançar, ele está jogando nesse momento, e pode ir para a Sul-Americana ali para os playoffs, pode ser uma dessas equipes, mas tudo vai depender de como a CBF vai marcar. E esse sorteio, é bom lembrar, né Pedro, que já vai ser um sorteio com um chaveamento até a final. Então, assim, já não vai ter um outro sorteio. Então, o Bahia já vai conhecer o seu caminho e saber, obviamente, os adversários que vai ter. Iago, eu não estava pensando aqui te chamar para talvez falar, não sei se você quer dar algum pitaco nessa classificação do Bahia. Eu sei que você não acompanhou o jogo, né, com foco, até porque você estava acompanhando mais o Fortaleza, mas eu não sei o que você tem a falar também dessa classificação, até porque o Bahia, né, eu acho que você também acompanha, precisava, né, de uma classificação como essa, até para ver se consegue dar uma moral no Campeonato Brasileiro, né? Aquilo que a gente vem falando muito do Bahia, desse momento que não consegue, às vezes, engrenar. Você acha que esse jogo pode ser determinante? Claro, vai ter o Fortaleza no final de semana, daqui a pouco a gente vai abordar sobre esse jogo, mas você acha que é um jogo que dá um pouco mais de respaldo para o trabalho ali de Paiva desenvolver? Eu vou perguntar daqui a pouco para Pedro e para Cauê, mas queria que você desse também o seu pitaco dessa classificação. Eu sei que você não olhou muito o jogo, mas dessa classificação, da importância da classificação para o Bahia. Boa noite, Minhoca, Pedro, Cauê e todo mundo que está nos assistindo aqui na live. Eu acho que a importância mais fundamental dessa classificação, sem dúvida, é anímica para o Bahia. Muito se falou de que dos 3 confrontos do Nordeste, o confronto do Bahia era o mais nivelado, né? Santos e Bahia viviam um momento bem parecido quando foram sorteados, e aí o Bahia tende a ser o único nordestino a passar de fase, né? O Fortaleza já foi eliminado hoje, e a gente sabe que o Sport tem um contexto muito difícil amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, vale muito para, primeiro de tudo, aliviar um pouco a pressão do trabalho do Paiva, que vem sendo muito pressionado, sendo muito contestado, e com razão. O time não vem jogando bom futebol, não vem fazendo boas apresentações no Campeonato Brasileiro, e por isso já começa a apresentar sofrimento na tabela. Então, acho que essa vitória vai servir para dar um pouco de tranquilidade para o Paiva e para pode fazer com que o Bahia ele respire, consiga botar o trem de novo nos trilhos e tente começar a se afastar da zona de rebaixamento na Série A. É isso. Olha,
Pedro, aí já aproveitando essa resposta aí de Iago, né, tem a ver com essa questão da classificação que a gente tinha mencionado, e de uma perspectiva de melhora, baseado no que aconteceu no jogo, assim. Claro que teve situações e situações, né? Teve que colocar, por exemplo, Cicinho ali já no primeiro tempo, aquela coisa que a gente menciona, Cicinho não é um jogador confiável, mas do que você viu dentro de campo. Claro que ainda é muito cedo. Sempre com o Bahia a gente tem que ter um pouquinho da cautela, porque vem um momento positivo, vem uma vitória, aí no jogo seguinte já tem uma decepção. Mas no jogo de hoje, o que é que você observou assim das escolhas, até da postura? Será que teve a ver muito mais com o tipo do jogo, que era um jogo decisivo, mata-mata, que é algo que às vezes não consegue ser replicado muitas vezes na Série A? O que é que você tem a falar um pouco mais do jogo e também do que foi esse desempenho em campo, né? Se isso dá para tirar um panorama para os jogos futuros da Série A. Assim, Minhoca, eu não tenho dúvida que as escolhas de Paiva, tanto nesse jogo quanto também no jogo da Vila Belmiro, foram bem baseadas no tipo de competição, né? Aliás, diga-se de passagem, essa foi a primeira vez que Paiva repetiu uma escalação desde que ele chegou ao Bahia, 33º jogo dele. E pela primeira vez ele não utilizou uma escalação inédita. O jogo de hoje, na verdade, ele repetiu exatamente a escalação lá da Vila Belmiro, né? E a gente elogiou, inclusive, as escolhas de Paiva naquele jogo de 2 semanas atrás. E hoje eu acho que precisa elogiar de novo também. Bati muito em Paiva no último telecast. Estava aqui com o Mior, inclusive, a gente falou muito, não só das escolhas, mas também da coletiva dele, que foi uma tragédia. Mas hoje ele acertou. A grande questão, e foi engraçado você falar da cautela, e eu acho que é bem verdade mesmo, é que só para exemplificar, né, naquele jogo contra o Santos, o Paiva foi super elogiado pelas escolhas, e no jogo seguinte, contra o Goiás, ele entrou com uma escalação que ninguém entendeu absolutamente nada. Paiva é uma caixa de surpresas, assim, é difícil você conseguir entender o que ele pretende para o jogo seguinte. Eu acho que o caminho está em fazer o básico. A escalação hoje ela não tinha muito mistério. Tassiano, que poderia ser uma opção, não pode jogar a Copa do Brasil. E aí ele entrou ali com dois volantes, tanto o Rezende quanto o Azevedo, se precavendo um pouco mais, mantendo os 3 zagueiros atrás também. Eu acho que não há nada a se criticar hoje na atuação de Paiva. E como eu bati muito nele, eu queria também trazer aqui esse elogio, mas esperando que eu não tenha a mesma surpresa que eu tive no jogo seguinte, após aquele jogo lá da Vila Belmiro, né? E assim, no último tela, lá no domingo, e também no Raiz dessa semana, a gente comentava sobre o Bahia às vezes ser superior ao adversário. E a gente fazia até referência à coletiva de Paiva também, que ele falou muito sobre isso. Mas a gente tem sido sempre superior ao adversário. E não é assim uma superioridade enorme. Não foi hoje, o Bahia não amassou o Santos hoje, mas foi superior. E aí, quando você levemente superior e ganha, aí, obviamente, já há uma tranquilidade maior, né? Quando você é um pouco superior e perde, você dificilmente tem aquela sensação de tranquilidade que você pode até vir a ter quando seu time joga super bem, consegue amassar o adversário e acaba perdendo. Aí você fala, pô, o jogo hoje, a derrota foi pouco merecida. Não era o que vinha acontecendo com o Bahia. O Bahia vinha sendo levemente superior a alguns adversários. Quando você consegue uma classificação, aí fica tudo bem. Não há o que se questionar. O Bahia foi realmente superior em relação ao Santos nos dois jogos, tanto na Vila quanto na Fonte Nova. Concordo com o Iago, eu acho que a grande conquista hoje tem mais a ver com a presença da torcida, a motivação, não só dos jogadores, mas do torcedor, né? Você trazer o torcedor mais para próximo. Então, além da classificação, que é obviamente importante, o Bahia chega agora a uma fase em que ele nunca ultrapassou na Copa do Brasil. Essa é a 8ª vez que o Bahia chega nas quartas de final. Mas parece que tem uma barreira, assim, né? Que impede o Bahia de passar das quartas. E terá mais uma chance agora
tem algumas eliminações assim traumáticas. A última, por exemplo, contra o Grêmio em 2019 foi traumática. Tem uma eliminação também nos pênaltis contra o Juventude que o torcedor que viveu 99 não se esquece também. Mas mais do que o fator competição, né? Você está numa fase já bem para frente assim do campeonato, tem esse fator motivação da torcida que pode refletir inclusive no Campeonato Brasileiro. Claro que a sequência é muito complicada, e a gente vai falar do jogo dificílimo que o Bahia tem no final de semana, mas não dá para negar que para o torcedor faz diferença, e quando o torcedor chega mais próximo, isso tende a trazer bons resultados também dentro de campo. O clima hoje na Fonte Nova, estava até falando aqui, né, antes de começar o programa, com o Cauê e Iago. A Fonte Nova começou vazia, um jogo 7 horas da noite, né, um horário bem complicado de se locomover o Salvador. Sim, a gente estava falando justamente do Castelão. E aqui em Salvador não é diferente, o jogo 7 horas é muito complicado. O jogo começou com um público pequeno, mas aos poucos a torcida foi chegando e para mim até me surpreendeu assim, o público de hoje, 34 mil pessoas. Eu falei no Raiz, né, que eu achava que ia ser um jogo para 27, 26, que não é um público grande para o que o Bahia vem colocando no estádio, mas 34 mil pessoas no jogo às 7 horas. Eu acho que foi de excelente tamanho e, obviamente, nas quartas de final, claro que vai depender, né, de diversos fatores aí, mas certamente o público será ainda maior. Então, eu acho que não tem como negar. O saldo hoje é muito positivo, apesar de que houve um momento assim de muita comoção assim na Fonte Nova, que foi a contusão de Biel, né? Biel tem sido o jogador mais importante do Bahia na temporada. Pedro, já se sabe assim o que foi? Se foi algo assim mais sério, algo mais... Não, mas teve toda a cara de muscular, né? Porque era um lance que era um contra-ataque fantástico, aliás, do Bahia. E não houve choque nenhum, ele parou de correr na mesma hora, levou a mão ali à coxa. E costuma ser uma contusão chata, né, de se tratar. A do Jacaré também foi similar do Jacaré? Jacaré deve ter sido também. Jacaré deve ter sido também, que é um cara que vai fazer falta muito por conta da falta de um substituto, né? Embora, preciso fazer justiça aqui também, Cecil não entrou mal hoje, não. Teve até um lance que ele se embananou todo lá e tal. Mas, tirando aquela bizarrice, né? Tirando aquela bizarrice. Mas é porque você tinha citado na segunda-feira aqui, Pedro, que vem agora uma sequência pesada, né? E aí você perder 2 jogadores que te dão um pouco mais de segurança, isso é um momento delicado, né? Principalmente após uma classificação como essa, você perde 2 atletas importantes nesse momento que a tabela vai ficar mais pesado. São 2 perdas importantíssimas, assim. Jacaré, ele tem sido, assim, um cara que tá... Eu vou dizer... Eu ia dizer brilhando, mas brilhando é uma palavra forte, assim. Mas ele tem ido muito bem, assim, como lateral. Acho que regular, a palavra acho que é essa. Tem sido regular. Nos últimos jogos, até achei ele um pouco mais tímido, tendo um pouco mais de dificuldade. Não fez uma partida brilhante hoje. Não foi das melhores partidas que ele fez como ala. Mas, no geral, ele tem se saído muito bem. E a grande questão aí é a falta de um substituto, né? Então, ele vai fazer muita falta por conta de um erro claro de montagem de elenco para mim. E Biel é aquela coisa, Biel é o jogador mais importante, mas pelo menos você tem opções, né? Inclusive no início do Campeonato Brasileiro, Biel chegou até a ficar no banco em algumas partidas. Ademir entrou bem hoje, pode ser um cara que pode vir a ganhar mais chance agora com essa contusão de Biel, não sabe quanto tempo vai ser. Aliás, eu acompanhei nos pênaltis, quando eu vi ele caminhando, rezando, eu falei, ei, rapaz, eu não vi. Ele já tá na oração, é porque ele não tá confiante. Já foi pedido, pelo amor de Deus. Eu dei uma sentida, confesso que eu não vi. Tô achando. Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não tenho superstição assim com
com disputa de pênaltis, mas eu não costumo assistir as cobranças do Bahia. Por uma questão de Isso não nervosismo é mesmo. superstição. Isso não é superstição. Não Diga é por que superstição. não é superstição. Me diga, vamos lá. Porque é nervosismo, eu apenas não consigo. Tá. Eu queria conseguir, mas eu não consigo, porque o pênalti a favor do Bahia é um lance muito, muito tenso, né? Porque se o jogador perder um pênalti é uma tragédia, é uma das maiores tragédias do futebol, a perda de um pênalti. Quando é o adversário que vai cobrar, eu consigo ficar mais tranquilo, porque o evento raro na cobrança do adversário é o goleiro pegar, né? Então é meio que você só tivesse a ganhar no lance, no pênalti Mas só contrário, por né? curiosidade, como é que é a dinâmica, assim, tipo, vai bater o Bahia, aí tu dá aquela velha... Viradinha. Cara, eu assisto o jogo. Bota no mute, como é que é? Em casa é mais fácil, eu saio, eu vou pra sala, eu vou pro outro quarto. E no estádio, tu espera só o Na grito, Fonte Nova, eu assisto o jogo em pé, em uma região assim que já é próxima do bar, que tem um vão atrás de mim que eu consigo circular. Então eu fico ali, tipo, eu sou aquele cara que fica procurando ali, né, as cabecinhas dele, esperando a procurando reação da espaço turma, né? para assistir o jogo. E aí, quando a pênalti, eu me pico, eu vou lá para perto do bar, circulo, fico andando para um lado para o outro. Eu ando, acho que é um dos momentos da semana assim, que eu mais me exercito, sem dúvida nenhuma, é na Fonte Nova. Que eu ando muito assim durante o jogo. E hoje, foi dessa maneira também. Eu não assisti as cobranças do Bahia e consegui assistir as 3 primeiras cobranças Que foram bem batidas. do Santos, que Sim, foram as do os Bahia foram gols, muito né? bem batidas, as primeiras. Foi. Eu nem assisti ainda. Mas os gols que Marcos Felipe tomou, eu assisti os 3. No quarto, eu falei, rapaz, não vou assistir mais essa porra, não, porque tá dando certo mesmo. Aí fui fazer xixi, aproveitei que os meninos que falam vou fazer xixi. Aí tinha uns 2 caras que fazendo xixi também. Os caras falaram, pô, não, vai ser aqui e tal. E, tipo, a primeira defesa de Marcos Felipe, eu tava no banheiro fazendo xixi. Peraí. Tu tá com 2 caras ali, dando aquela urinada no meio E conversando, batendo papo. Cara, como é que Não, sai? A urinada e cada um segurando a mão do outro, tá correndo. Ninguém não, peraí, pô, eu não teve isso, não. Meu amigo, essa teve isso, é não. épica. O cara no meio da Mas, disputa de pênaltis e o cara não quer saber, vou mijar. pois é, foi o que aconteceu. E aí deu certo, não assisti o pênalti, né? Eu falei, pô, deu certo, aí o último eu também não vou assistir, né? E não assisti também. Se tivesse mais xixi, eu até ia fazer xixi de novo, e aí seria superstição pura, né? Aí sim. Mas, pelo menos, no fim das contas, deu certo. Então é isso, mas o clima na Fonte Nova acabou sendo muito positivo, né? A gente falava no Raiz, eu até disse que uma derrota acho que não seria catastrófica em termos de ambiente. Por vários motivos. Primeiro, o país já ter perdido para o Santos por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, uma derrota trágica, aí o ambiente já está mais desgastado mesmo. Não existe assim, uma expectativa tão grande pela Copa do Brasil. Então, eu não achava que seria tão trágico em termos de ambiente uma derrota para o Santos hoje. Claro que seria ruim, não estou dizendo que não seria ruim, óbvio que seria ruim, mas não seria a grande tragédia do ano. Mas eu acho que a classificação, como ela foi, ela acaba trazendo uma emoção a mais, assim, e o ânimo do torcedor, ele aumenta ainda mais com a classificação do jeito que aconteceu. Aliás, vou até aproveitar para o nosso colega Alan aí pegar uma imagem, né, que a gente até colocou lá no nosso grupo, do nosso colega Cássio Cardoso, que estava trabalhando na transmissão, e que de maneira muito emocionada, né, tem uma imagem lá dele vibrando, assim, uma situação ensandecida, né? Então, se o Alan puder colocar a imagem na tela, não sei se o Iago estava acompanhando aí o relato de Pedro e o seu momento Cheguei na hora do ninguém solta a mão de ninguém. Pronto. Ali... Eu não sei se você já fez isso. Pera aí, pô, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A pegada de mão não aconteceu, não, mas a mijada aconteceu. Já teve uma dessa, Iago? Não. Nunca passei por esse aperto no estádio, não. Agora sim, já teve um momento de não olhar para ele. Veja, Iago, não foi aperto, não. Ele foi proposital. Não deu vontade.
Ele Ou não seja, deu foi- vontade, Foi foi Eu não. tava com vontade, premeditado. tava com vontade. Premeditado demais. Eu tava ali sem ter pra onde ir, meu irmão. O banheiro tava ali do lado. Falei, é a hora é essa. Agora, eu achei engraçado ele dizendo que o lugar onde ele mais se exercita ao longo da semana dele é na Fonte Nova, andando de um lado para o outro. É É um isso. bom, Eu ando um bem. bom, um bom exercício fez hoje. Foi Verdade. Hoje, capitalizou em 4 jogo milhões tenso. e 4 milhões e 300 mil para o Bahia. Inclusive, Bahia já chega a 12,8 milhões, 12 milhões e 800 mil, maior arrecadação e premiação da história do Bahia na Copa do Brasil. Ó, Cássio aí. Olha a Cássia aí. Isso aqui é felicidade genuína. Não, e olha o detalhe, a mão direita, assim, já no, sabe assim, ó, agarrando assim com a felicidade que proporciona uma penalidade defendida aí e garantindo a classificação. Então, o Cássio Cardoso aí mostrando a emoção do torcedor. Aliás, o Bahia que não vencia uma disputa de pênaltis com seu torcedor presente no estádio há 27 anos. Muito Meu amigo. tempo. O Bahia vem numa sequência incrível de 5 triunfos seguidos em disputa de pênalti. Mas as 4 aconteceram ou fora de casa ou com portões fechados na época da pandemia. O Bahia venceu, foi até campeão baiano contra o Atlético Alagoinhas em Pituaçu, jogando sem torcida. Na Fonte Nova, 27 anos, a última tinha sido na Taça Maria Quitéria, que era um torneio amistoso que acontecia aqui em Salvador. Muito legal, por sinal. São umas três vezes assim na década de 90. Sempre envolvia times de outros estados também. E a última vez havia sido uma decisão em terceiro lugar do Bahia, na Maria Quitéria contra o Inter. Em campeonatos oficiais, a última vez havia sido em 1988. Campeonato Brasileiro de 88. O brasileiro de 88 foi vencido pelo Bahia. Tinha uma característica, né, que os jogos da primeira fase, quando eles terminavam empatados, os jogos automaticamente iam para os pênaltis. E aí um jogo contra o Sport, o Bahia acabou vencendo também na Fonte Nova. Não foi as quartas de final. Não foi as quartas de final, né? As quartas de final foi para prorrogação, mas não teve pênalti. Lembro demais, Pedro, porque tem um lance que na minha memória até hoje, de moleque, eu tinha 8 anos ali, Paulo Robson bate o pênalti e se machuca. Eu tenho essa imagem muito nítida na cabeça, Paulo Robson batendo o pênalti, lateral esquerdo, e saindo, manquitolando, como saíram hoje Biel e Jacaré. Aí, não sabia dessa não. E Cauê, fala um pouco também do jogo, né? O que é que você observou? Que Paiva, né, conseguiu fazer o time hoje sair com essa classificação? Você acha que teve ainda tem coisa que não está totalmente consistente nesse Bahia? Assim, o que é que te preocupou ainda? Se teve algo ainda a se preocupar? O que é que ainda não foi totalmente resolvido? E que, né, a gente já falou que a janela do Bahia, o próprio Pedro mencionou, né, a questão, se Jacaré está sendo ala direita é porque tem coisa mal montada, né? Então, queria que você falasse um pouco ainda do que, aonde você observa que o Bahia precisa aperfeiçoar, e claro, né, dessa janela que se aproxima, aonde talvez vai precisar trazer novas peças. Primeiro que um ponto bastante positivo que eu achei, por mais deficiências que o Santos possa mostrar, foi o setor defensivo, o setor de marcação do Bahia. Eu acho que o Bahia conseguiu encaixar bem e evitar sofrimentos. A dupla de volantes eu achei hoje bem irregular, Rezende foi bem, Azevedo foi muito bem. Falta ainda um pouco de ambos na produção ofensiva. Até porque, como o Bahia joga com, teoricamente, tantos jogadores com características defensivas, os 3 zagueiros, mais 2 volantes, mais 2 laterais, por mais que já seja ala, então você precisa que os volantes, de alguma forma, sejam marcadores, que roubem a bola, mas que também auxiliem o ataque. E talvez auxiliando o ataque tenha faltado um pouquinho a mais dos dois. Mas, enquanto o sistema defensivo, eles foram muito bem. E os 3 zagueiros, tirando o que eu enxergo como uma falha individual de Vitor Hugo no gol, mas o Canuto teve muito bem, o Davi teve também, foi super bem, os 2 camisa 4, né? A história lá do jogo, os 2 camisa 4,
Então, teve que trocar a camisa lá no segundo tempo, os dois estavam jogando com a mesma numeração. Mas me deu uma boa, assim, deu uma esperança de que o Bahia consiga, ao menos, se arrumar lá de trás, que o Bahia conseguindo arrumar o sistema defensivo e criando as chances que geralmente consegue criar ali com o Biel, não é possível que não consiga, que nem hoje, acertar um gol, que é uma grande dificuldade do Bahia muitas vezes. Você consegue, às vezes, criar alguma coisa minimamente, mas não é eficiente na resolução da, do arremate. E o sistema defensivo peca demasiadamente. E hoje foi um jogo onde o sistema defensivo, mesmo com a entrada de Cicinho no lugar de Jacaré, não complicou. O sistema defensivo conseguiu uma solidez que o Santos pouco incomodou. Marcos Felipe, praticamente um espectador da partida, veio trabalhar realmente na disputa de pênalti. Agora, do meio para frente ali, ao mesmo tempo que os volantes que eu falei, talvez precisem de soluções que o time encaixe melhor e consiga produzir ofensivamente melhor, porque não dá para depender exclusivamente de Biel, não dá para depender muito das soluções que Cauli, muitas vezes no jogo, consegue criar, consegue tirar do chapéu, mas, por exemplo, no primeiro tempo ele não foi tão bem, no segundo tempo ele criou, até com a entrada de Ademir, ele até deu uma crescida em campo. Não centroavante, né? Centroavante, apesar do mérito de Everaldo em ter conquistado aquela bola ali na lateral e não ter desistido, mas é uma posição no qual destoa muito dentro do Bahia. Everaldo pode ser até uma opção de banco de reservas, mas é uma função onde o Bahia precisa de um jogador não só melhor qualificado, mas com um perfil de jogo diferente do que Everaldo coloca. Talvez um jogador que seja mais participativo, tenha um perfil de participar mais, de dialogar mais com o Cauli, com o Biel, ou seja, com a Ademir, que faça uma participação, uma dobradinha com os laterais, que ajude de alguma forma a abrir espaços. O Everaldo termina se posicionando muito ali dentro da área e sem abrir tanto espaço para infiltrações. E a lateral direita, porque você está colocando o Jacaré como uma solução, porque não tem outro. Se o Bahia tivesse um lateral direito realmente da função e que convencesse, Jacaré seria reserva. Como até os dois laterais que terminam se revezando muito e nenhum realmente você confirma e crava como lateral esquerdo titular. Então são situações que o Bahia vai precisar resolver, que falta talvez até um reserva ali para Cauli, no estilo, porque você tem Tassiano, que é um cara muito operário, que consegue jogar em várias posições, mas que é um modelo de jogo diferente de Cauli, como também Daniel apresenta um modelo de jogo diferente de Cauli. Então o Bahia vai precisar ser muito assertivo e pensar as peças muito bem nesse mercado. Não precisa ir contratar 10, mas o Bahia talvez precise de uns 4, 5 ali peças, e que não sejam peças de perfil de opa, vou trazer aquele menino que era uma aposta no futebol brasileiro, a gente levou para o futebol europeu, não deu certo, não se firmou, mas a gente precisa fazer com que esse menino tenha uma nova chance, porque a gente enxerga nele no talento. Não. O Bahia vai ter que ir em peças que realmente sejam peças que cheguem para acrescentar, que cheguem para vestir a camisa, para não correr riscos desnecessários nessa Série A. Riscos que está correndo muito. Bahia hoje corre sérios riscos de chegar numa abertura de janela em um cenário de dificuldades, de ter que realmente remar muito mais do que necessário. Perfeito.
Eu vou logo falar logo aqui dos destaques, né? Pedir para vocês falarem os destaques. Claro que a gente ainda vai abordar do confronto que acontece nesse sábado na Arena Castelão entre Fortaleza e Bahia, né? Mas só para fechar esse jogo, Pedro, queria que você citasse aí jogadores que foram bem, jogadores que acabaram não contribuindo. Qual é o seu pódio? Se tem aí só um jogador ou mais de um jogador, ou mais de 3 jogadores? Os destaques da partida para você. O Cauê já comentou sobre alguns jogadores que estarão certamente no meu pódio. Eu acho que Rezende e Acevedo fizeram uma partidaça hoje, os dois, assim, dupla de volantes. E eu tenho até dificuldade de colocar um melhor entre eles. Rezende, talvez tenha assim, a sua melhor partida pelo Bahia. Estou tentando caçar, assim, a memória Rezende já está aqui faz um tempo, né? Mas fez uma partidaça hoje. E contribuindo, como o Cauê falou, contribuindo tanto defensivamente como também na saída de bola. E também gostei muito dos zagueiros, eu acho que Canu se destacou mais. Só que aí a gente vem para aquele dilema, né? O jogo foi decidido nos pênaltis e Marcos Felipe foi o herói. Então, eu queria muito colocar o Rezende e o Acevedo como o melhor, mas quem garantiu a classificação foi Marcos Felipe. Ele até teve uma falha durante o jogo, um lance que ele se atrapalhou um pouco com a bola e tal, e por pouco o Santos não criou uma boa oportunidade, mas não tem pra onde correr. Marcos Felipe, melhor em campo hoje. E para fechar um pódio ali com 3, eu vou acabar sacando o Canu, que fez uma partidaça, merecia estar também nesse pódio. Mas eu vou fechar aí com Acevedo e com Rezende. Entre os piores, é engraçado, né? O gol é o grande momento assim, no futebol, como tinha aquele programa, né? Verdade. E às vezes uma jogada ela muda completamente as nossas escolhas ou não. Mas até o gol do Bahia, eu estava muito propenso, né? A, a colocar Cauli, que não estava jogando absolutamente nada, e Everaldo, que também não fazia uma boa partida, como os piores. Só que Everaldo, o lance do gol, tem um mérito enorme de Everaldo, que acredita numa bola lá na lateral, um vacilo absurdo de João Santos também. E depois Cauli acaba fazendo gol também no rebote. Aliás, na cabeçada de Ademir, o goleiro João Paulo faz uma defesaça, né? Um dos milagres assim, que João Paulo fez nesses 180 minutos de Bahia e Santos pela Copa do Brasil. E aí eu fico naquela, pô, será que eu ainda coloco eles dois como entre os piores? Cauli, como o Cauê falou, depois do gol ele cresceu. Ele fez um segundo tempo ok. Então acho que Cauli, até por ter sido autor também do gol, eu vou sacá-lo aí da lista dos piores e vou manter Everaldo. Por mais que seja necessário ressaltar a importância que ele teve no lance do gol, mas eu acho que no decorrer da partida ele esteve abaixo. Não vou colocá-lo como pior, mas não tenho como não deixar ele no pódio. E aí tem outros jogadores que foram mais tímidos hoje também, né? Não teve assim uma péssima atuação de ninguém, mas eu acho que tanto o Rian quanto o Jacaré, eles foram mais tímidos ali nas duas laterais. Então eu vou fechar meu top 3 hoje e não vou colocar um pior, não. Seria injusto assim colocar um pior, talvez se fosse Rian, Tranquilo. mas vou poupar ele. Tá Vou poupar tranquilo. ele. Acho que... Deixar de trás. Cauê, para ti aí, destaques da partida. No trio, Marcos Felipe, por ter sido decisivo, já que, queira ou não, foi nos pênaltis. Canu, tentei pegar um representante da zaga e um representante dos volantes para preencher aí, já que eu acho que foram os dois setores assim que dentro do jogo foi muito importante pela solidez dada para
o Bahia respirar, sofrer pouco e conseguir achar alguma coisa lá na frente. Então, Canu, e entre os volantes eu vou... Estava entre Acevedo e Rezende, mas eu vou em Acevedo só pelo detalhe que, se você for ver como saiu o gol do Santos, o lance do escanteio, sai de um meio que um vacilo de Rezende, que a bola, Marco Felipe, 1 minuto antes, bate um tiro de meta, e a bola bate e volta e cai no pé de Rezende. E Rezende simplesmente não se abestalha, Camacho toma a bola, essa bola circula para a direita do jogo do Santos, volta e cai nos pés do Messias. E quem está meio que ali fazendo uma sombra é Rezende em cima do Messias, e ele, em vez de dar um combate com maior vigor para fazer com que Messias tocasse de lado, Messias fica livre para dar aquele balãozinho na área que Cicinho tira de cabeça. Mas é um mero detalhe que também eu só enxerguei porque eu tinha botado o jogo para gravar e eu recuei, né, a fita, vamos dizer assim, para ver como saiu o lance, do porquê naquele fim de jogo o Bahia ter dado um vacilo tão grande, e aí vi esse detalhe de Rezende, mas que jamais tira a excelente partida dele. Mas aí, entre um e outro, coloca Acevedo como melhor. Entre os três piores, Rian realmente foi, para mim, foi o mais fraco, assim, muito pela timidez mesmo de estar presente ali, já que os alas dentro do esquema do Bahia são tão preponderantes para qualificar o ataque, e ele não conseguiu. Everaldo também, infelizmente para ele, o mérito de ter brigado pela bola até o fim não redime da partida, que praticamente ele não aparece, não contribui ali na frente. E o outro, para fechar, eu vou em Vitor Hugo, mas por eu achar que a falha defensiva no gol, se tem uma falha defensiva individual, é dele. Porque, inclusive, se você ver nessa volta da fita que eu vi, antes de bater, acho que até por conta da marcação zona, eu acho que é uma marcação mista que o Bahia faz no escanteio, parte zona e parte individual. Antes de bater o escanteio, tá Mugni pegando 3. Tava Mugni com Mezenga e com mais 2 nas costas. Inclusive, ele tem meio que um encontrão com o Mezenga, aqueles empurrãozinhos de ganhar espaço. E aí, como tem 2 atrás dele, eu acho que na marcação zona não seria a marcação, Mezenga não seria dele, ele deixa Mezenga correr, e Vitor Hugo, que era para fazer esse embate, provavelmente, não chega junto, não encurta o espaço, e Mezenga pega aquela bola que é a questão, você vem de frente, e o zagueiro vem em outra velocidade para tentar cortar e não chega a tempo. Então, foi Vitor Hugo que ficou a ver navios ali. Então, por conta disso, eu aponto o Vitor Hugo fechando o trio aí, com o Everaldo e com o lateral esquerdo.